Você consegue imaginar um futuro onde os problemas mais complexos da humanidade finalmente são resolvidos? Um futuro que redefine tudo o que você sabe sobre computação, tecnologia, medicina e até mesmo o conceito da própria realidade tenha mudado. E se, nesse mundo, as grandes perguntas da humanidade, quem somos, de onde viemos, existe um criador, pudessem ser respondidas com uma única pergunta feita a um computador? E qual seria a sua pergunta? E se eu te dissesse que esse futuro não é distante? Porque ele já começou. E nesse novo mundo não vai apenas responder às nossas dúvidas existenciais, ela vai mudar tudo, inclusive você. E sabe como? Seria com algo que até agora pertence apenas e exclusivamente a você, os seus dados. Nesse exato momento, cientistas e governos estão em uma corrida invisível. Não por armas, não por território, mas por causa do domínio da próxima grande revolução. Para você ter ideia da importância do que estou falando, nesse ano de 2025, a ONU simplesmente declarou como um ano internacional da ciência e tecnologia quântica. Mas por quê? O que eles têm de tão especial nessa tecnologia? E por que as maiores potências mundiais estão travando uma batalha silenciosa para dominar essa corrida? Para entender o poder da computação quântica, precisamos entrar num universo totalmente diferente do nosso. Um mundo onde as regras da física clássica são totalmente diferentes e desafia a compreensão do nosso dia a dia. Leis onde partículas podem estar em dois lugares ao mesmo tempo. Onde a luz pode ser partículas ou podem ser simplesmente ondas. A matéria se comporta como se tivesse uma consciência própria. Imagine que você está em uma sala com duas portas. No mundo normal, você só pode passar por uma porta de cada vez, certo? No mundo quântico, você poderia passar pelas duas portas simultaneamente. E isso não é ficção científica, é a realidade do universo subatômico, um fenômeno chamado superposição. Mas isso é apenas o começo. Existe outro fenômeno ainda mais perturbador chamado entrelaçamento quântico. Duas partículas entrelaçadas se comportam como se fosse uma só, mesmo separadas por distâncias astronômicas. Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância, porque parecia violar as leis da física que conhecemos. Agora que sabemos a base desse universo fascinante, imagine toda essa física sendo aplicada dentro de um computador. Será que podemos fazer isso? Parece ser loucura, né? Ou melhor, parece coisa de ficção científica. Os computadores que usamos hoje funcionam com bits, que são unidades de informação que usam valores de 0 ou 1. É como se fosse uma lâmpada da sua casa. 0 representa quando a luz está apagada e 1 quando ela está acesa. Simples, objetivo, previsível e limitado. Já os computadores quânticos usam qubits ao invés dos simples bits que os computadores comuns utilizam. Imagine uma moeda girando no ar. Ela não é nem cara nem coroa, certo? Só depois que ela cai é que a gente sabe o resultado. Graças à superposição, um qubit é exatamente como essa moeda, mas com uma diferença. Ela pode ficar girando infinitamente, sendo cara e coroa ao mesmo tempo. Ou seja, um qubit pode ser 0 e 1 ao mesmo tempo. E por causa do entrelaçamento que falei, podem coordenar esses estados de maneiras que desafiam totalmente a nossa compreensão. Só para você ter ideia, um computador normal com 300 bits, por exemplo, consegue estar um dos 2 elevado a 300 estados possíveis por vez. É um número grande, algo com um seguido de 90 zeros, mas mesmo assim ainda é finito. Já um computador quântico com 300 qubits podem estar em todos os estados ao mesmo tempo. Estou falando de um poder que está à beira do sobrenatural, e este poder está próximo de ser liberado no mundo. E claro, com tanto poder em jogo, uma nova corrida global já começou. Na corrida quântica, de um lado temos China, que investiu mais de 15 bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento quântico. Do outro lado, os Estados Unidos, com gigantes como Google, IBM e Microsoft liderando a corrida, apoiados por bilhões em financiamento governamental. Lá em 2023, a Google anunciou seu chip quântico Willow, que é capaz de resolver em 5 minutos problemas que os supercomputadores mais avançados levaria cerca de 10 septilhões de anos para solucionar. É como se a gente fosse comparar fazer um grande cálculo de cabeça com uma simples calculadora. Qual seria mais rápido? Ou ainda, qual seria mais fácil de errar? A China não está ficando
para trás nessa corrida. Pelo contrário, eles já lançaram Mísseis, que é o primeiro satélite de comunicação quântica do mundo. Além de ser o primeiro do mundo, ele é capaz de criar links de comunicação que teoricamente seriam impossíveis de hackear por meio de entrelaçamento quântico. Imagine como vai ser a comunicação militar e dos governos. Praticamente vai ser impossível de infiltrar e roubar qualquer informação. E quem garante que a China já não domina a computação quântica? Porém, por questão de estratégia, ainda não informou nada nas mídias. Mas não pense que são apenas os Estados Unidos e a China que estão disputando essa corrida. Por exemplo, o Japão, a Rússia e outros países da Europa, inclusive o Brasil, estão investindo na computação quântica. Aqui no Brasil, o primeiro laboratório de pesquisa em tecnologia quântica, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, que é vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, tem o objetivo de dominar a fabricação, caracterização e operacionalização de bits quânticos, que entram os dispositivos de interferência quântica supercondutor, amplificadores paramétricos, detectores de fótons e entre outros. Suas linhas de pesquisa envolvem a computação quântica, comunicação quântica, sensores quânticos à base de diamante e ressonância magnética nuclear para serem aplicadas na informação quântica. Outro caso aqui no Brasil que merece ser citado foi do primeiro computador quântico para fins didáticos. Quem acabou utilizando o recurso dessa tecnologia foi o Senai, e quem foi responsável por essa colaboração foi a Dobslit, que é uma empresa privada focada em tecnologia quântica de segunda geração, como a comunicação e os sensores quânticos. A computação quântica está em expansão e o Brasil participa ativamente dessa corrida tecnológica. E claro, a nação que dominar primeiro essa tecnologia terá vantagens estratégicas decisivas. E se eu te contasse que isso já começou? Imagina só, você acorda e descobre que sua conta bancária foi invadida. Seu CPF está no nome de outra pessoa. O governo fala para não entrar em pânico e que tudo está normal. Um computador quântico invadiu tudo em segundos. Nenhuma senha protegeu, nenhuma segurança adiantou. E o mais sinistro, ninguém sabe quem foi, porque no mundo quântico, os rastros somem como mágica. Privacidade virou só lembrança. Segurança, uma ilusão. E se com tudo isso for possível manipular qualquer eleição no mundo, o que sobra da liberdade? Se a sua vida está cada vez mais digital, o quanto ela ainda é só sua? Hoje, a internet é protegida por sistemas de criptografia que levaria milhões de anos para serem quebrados pelos computadores atuais. É por causa deste sistema que os seus dados, as suas mensagens, as pessoas que você conversa no dia a dia, inclusive os seus dados bancários, são protegidos. Porém, para um computador quântico, esse sistema de proteção, senhas criptografadas, blockchain, tudo isso pode esquecer e ser descartado. Imagine um mundo onde a comunicação digital não é segura, um mundo onde nós seremos totalmente vigiados, onde o conceito privacidade apenas vai ser coisa do passado. Uma simples lembrança. Não é apenas os dados que vão ficar vulneráveis, os sistemas de infraestrutura como redes elétricas, onde uma interrupção poderia causar blackouts em massa, sistemas de abastecimento de água, com a possibilidade de contaminação ou desvio, redes de transporte paralisando cidades inteiras. Todos eles dependem da segurança digital que pode ser comprometida. Haverá uma grande desigualdade tecnológica entre os países, porque quem não conseguir desenvolver essa tecnologia quântica vai ficar refém, dependendo de outras potências para sua própria segurança e soberania de dados, ou até mesmo para o funcionamento de serviços essenciais. Imagine nações não podendo se proteger e ficar à mercê do poder da computação quântica, sendo incapazes de proteger os seus próprios dados. Estamos próximo de uma transformação que pode reconfigurar completamente as relações entre poder e mundo. Será que isso pode ser a chave para iniciar uma nova guerra mundial? Isso pode acontecer antes mesmo que a maioria das pessoas entenda o que é computação quântica. Mas em meio a esse novo cenário, também surgem oportunidades. A corrida quântica está a todo vapor. E com isso, novas portas estarão se abrindo no mercado de trabalho. Quer ver? Um engenheiro de hardware quântico, que é o profissional que constrói e mantém o funcionamento complexo dessas máquinas, pois computadores quânticos exigem uma infraestrutura especializada, como um sistema de resfriamento e temperatura próximo do zero absoluto e blindagem contra campos eletromagnéticos para diminuir a decoerência. Outra função é a do desenvolvedor de algoritmo quântico. Esse pessoal cria os programas que vão ser executados nesses computadores. E com tudo isso, não podemos esquecer do especialista em criptografia pós-quântica. A missão deles é desenvolver e aplicar novos padrões de segurança para proteger nossos dados nesse novo cenário. Além das profissões, a computação quântica também
também pode ser esperança. Ela pode revolucionar a medicina, como no caso serem capazes de simular o comportamento molecular e reações bioquímicas. Isso significa basicamente que será possível acelerar a pesquisa e o desenvolvimento de novos medicamentos, permitindo novos tratamentos médicos para salvar a vida das pessoas. Será que vamos ter a cura de uma das maiores doenças da história, o câncer? Mas do mesmo modo que poderá ser utilizado para soluções no tratamento médico em relação a novos ou melhorias de medicamentos, ela poderá ser utilizada para desenvolver novos produtos químicos perigosos e destrutivos. Ela seria a salvação do aquecimento global, porque com a computação quântica será possível desenvolver mais avançados catalisadores, que são um tipo de químico que acelera as reações. É como se você pudesse fazer um bolo em segundos em vez de horas, ou no caso do carbono, poderia dissolver mais rápido. Mas com isso, será permitido novas alternativas para os produtos derivados do petróleo para decompor o carbono, o que é essencial para combater as emissões que ameaçam o clima do nosso planeta. Agora, estamos em um ponto onde precisamos enfrentar a verdade mais preocupante sobre a computação quântica. Ela não é apenas uma tecnologia super rápida ou mais poderosa. Ela representa uma ruptura fundamental na forma como interagimos com a realidade. Os computadores quânticos não apenas processam informações de maneira diferente. Ele nos permite acessar e manipular aspectos da realidade que antes eram inalcançáveis. Simulações moleculares perfeitas, previsões climáticas precisas, modelagem de sistema complexo como o cérebro humano, tudo isso se torna possível. Mas há algo ainda mais profundo. A física quântica nos mostra que a realidade no nível mais fundamental não é o que parece ser. Que o universo opera segundo regras que desafiam o nosso senso comum. E agora estão sendo construídas máquinas que exploram esse mundo invisível. O verdadeiro futuro quântico não é apenas sobre computadores mais rápidos, mas sim sobre poder. Poder de controlar informações, de dominar a indústria, de redefinir a segurança global. O que você pensa sobre a computação quântica? Será que ela vai trazer uma revolução boa ou é só mais um risco para nossos dados? Deixe aqui nos comentários a sua resposta. Vou ler tudo e responder cada um de vocês. Se você achou esse vídeo importante, compartilhe com seus amigos e familiares e deixe seu like. Pessoal, muito obrigado por assistir até aqui, até o próximo vídeo e valeu!